Naquele dia, Bruno comenta com Donizete que quer fazer mudanças no corpo. Bruno e Donizete se conhecem há 10 anos. Eles, aos 14 anos de idade, eles começaram a namorar até que hoje os dois formam um casal. E Bruno disse para Donizete: eu tô doido para fazer um procedimento estético. Ele disse: qual procedimento estético você quer fazer, Bruno? Diz Donizete: Bruno é o de bigode. Aí ele diz: eu quero botar silicone no Busanfan. Donizete olha para ele e diz o seguinte: para quê? Bruno diz: para eu ficar mais bonito. Donizete diz: Bruno, eu gosto de você assim, te conheci assim, nós somos felizes assim. Bruno diz para ele: mas eu não. Eu quero ter um Busanfanzão. E aí, Bruno vai e o que resolve? Resolve que vai fazer de qualquer maneira. No que ele decide que vai fazer de qualquer maneira, ele tem razoável conhecimento do assunto. Por quê? Bruno se formou em zoologia e ele trabalha num centro estético para animais. De repente, naquele dia, ele volta para casa e diz para Donizete: coloquei silicone no Busanfan, preciso ficar em repouso. Mas não comenta com quem ele fez, nem como fez, nada. Só diz que fez. De madrugada, Bruno começa a passar mal. Imediatamente, Donizete chama a ambulância e Bruno é levado para o hospital. Ele tem problemas respiratórios e começa a ter problemas renais. Ele vai morrer. A polícia é chamada. E a primeira questão é: Bruno fez a aplicação sozinho ou teve a ajuda de um médico? E a partir daí, começa a história que o nosso Bruno Peruca, cadê? Tem o Bruno? Que o nosso Bruno Peruca, o Bruno, foi assim que aconteceu? Estava exatamente assim? E aí deixa eu te perguntar uma coisa. E a polícia começou já a investigar a questão? Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Conta para nós a história, Bruno. Conta. Um jovem bem vestido, bonito, que chama atenção por onde passa. Na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, Bruno Carrara é conhecido como modelo. O Bruno, desde pequenininho, chamou a atenção de todos, pela simpatia e também pela beleza. Até mesmo a família falava: olha, você vai ser um grande modelo quando crescer. Bruno colocou aquilo na cabeça, mas quando pegou uma certa idade, ele falou: não, eu não quero isso para minha vida, eu quero ficar aqui na minha cidade, junto dos meus pais e também dos meus amigos. O que aconteceu? O Bruno começou a estudar para poder se aperfeiçoar, porque ele queria trabalhar num centro de estética para animais. Depois de tanto suor, ele conseguiu o emprego tão desejado, estava muito feliz. Chegou a falar até mesmo para o companheiro que ele gostava tanto dessa profissão que queria fazer isso o resto da vida. E o próximo passo que Bruno ia dar seria montar o próprio comércio. E não era só na vida profissional que Bruno estava indo bem. Ele e o companheiro completaram 10 anos juntos e até planejavam uma festa para comemorar esta data tão importante. Chama, amor, chama, vai. Vem. Vem, Mel. Nas redes sociais, Bruno e o companheiro aparecem brincando com os animais da família. Penélope, vem. Vem, Bernardo, vem aqui, ó. Vem. Bruno estava feliz na vida pessoal, estava também na vida profissional, mas faltava algo para poder completar aquela felicidade dele. Ele chegou até o companheiro e disse o seguinte: olha, preciso te contar uma coisa, eu quero fazer um procedimento de estética. Falou,
eu quero colocar silicone no bumbum, porque eu acho que está muito pequeno, eu quero aumentar para poder ficar mais bonito. O companheiro falou, não precisa. Eu gosto de você assim, eu acho que você é uma pessoa muito bonita desse jeito. Ah, mas eu quero fazer, não, esquece isso aí, porque esses procedimentos aí, ó, não é um perigo, porque a gente sempre vê na televisão pessoas que acabam morrendo. Mas Bruno era muito determinado. Ele falou, não, eu vou fazer, e para poder tirar as dúvidas, ele foi e procurou um médico para saber como o procedimento de estética funcionava, se doía muito, se realmente era muito perigoso. Esse médico atendeu o Bruno, explicou, deu detalhes, ele agradeceu esse cirurgião plástico, né, pela atenção e saiu do consultório todo feliz e foi direto para casa. 2 meses se passaram. O companheiro, Donizete, ainda insistia para Bruno desistir. Ele estava preocupado, parecia sentir que algo de errado ia acontecer. Um dia antes, teve uma última conversa com Bruno. O rapaz falou que sabia dos riscos e disse que se caso morresse, morreria feliz, já que estaria realizando um sonho. Mesmo sem o apoio do companheiro, Bruno foi e fez o procedimento estético. O companheiro contou que quando chegou em casa, o Bruno disse, olha, eu apliquei o silicone no bumbum, mas não contou como aconteceu, se foi uma clínica, se foi na casa mesmo dele, se teve ajuda de alguém. Bruno estava muito feliz e decidiu fazer um jantar para poder comemorar a realização do sonho. Eles jantaram e foram dormir. Foi aí, durante a madrugada, que tudo começou a dar errado. Bruno acordou Donizete e disse que estava passando mal. Minutos depois, o rapaz já estava inconsciente. O companheiro ligou desesperado para a ambulância e os socorristas chegaram logo em seguida. Bruno foi levado para o hospital em estado grave, mas não resistiu. Segundo o médico de plantão, Bruno Carrara morreu por insuficiência respiratória aguda e insuficiência renal. Nas redes sociais, Donizete lamentou a morte do companheiro. Ele disse, aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. A polícia agora quer saber se Bruno aplicou o mesmo silicone sozinho ou teve ajuda de um enfermeiro que teria ido até a casa dele. Na delegacia, o caso foi registrado como morte suspeita. Para os investigadores, a morte de Bruno Carrara ainda é vista como um mistério. Deixa eu dizer uma coisa, corta aqui para mim, por favor. Desculpe, nós estamos com alguns probleminhas técnicos. O que acontece? Acontece o seguinte, nesse momento, né, o nosso Bruno Peruca também está, o Bruno Peruca está no local e ele está, nesse momento, com informações do que teria exatamente acontecido. Bruno, boa tarde. Marcelo, muito boa tarde, né? A polícia, a gente até conversou com o delegado que está cuidando do caso, ele falou, Bruno, não dá para a gente dizer no momento o que realmente aconteceu, porque tudo ainda é um mistério. O que a polícia vai fazer, o primeiro passo? Vai chamar o Donizete, o companheiro do Bruno, para poder conversar com ele, para poder tentar saber se o Bruno procurou uma clínica, se esse procedimento foi feito por um especialista, ou se esse procedimento foi feito na própria casa onde o Bruno morava, com a ajuda de um amigo, ou se ele mesmo, né, aplicou, né, esse silicone, né, lá no bumbum. A polícia vai chamar também alguns amigos, alguns parentes, para saber se ele já estava comentando, né, uma possível clínica que ele poderia fazer esse procedimento estético. E vale lembrar também, Marcelo, que isso é um silicone industrial, não um silicone para poder aplicar no corpo, né? Isso é um silicone que as pessoas usam para a porta de casa, para poder, né, fazer esse tipo de coisas aí. Então a polícia vai continuar investigando e vai ouvir o namorado dele, poder tentar saber o que aconteceu, Marcelo. Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguma suspeita de que ele fez sozinho ou, como ele trabalhava num centro estético para animais, tinham lá também, tal como ele, médicos veterinários. Para onde raciocina a polícia? Que ele próprio aplicou? Exatamente, Marcelo. A suspeita da polícia é que ele mesmo tenha aplicado, né, lá no próprio corpo, porque ele já, como trabalhava nesse centro estético, pode ser que ele tenha tido alguma orientação, né, de algum médico, de algum amigo, e ele, por conta de ser mais barato, ser, claro, um processo ilegal, mas ser mais barato, pode ser que ele tenha mesmo aplicado, né, no próprio corpo, no próprio bumbum, Marcelo. Tá certo, obrigado, Bruno. E a mesma coisa
A mulher que você está vendo, essa senhora, é uma diretora de uma escola aqui de São Paulo. E ela também tem um sonho. O sonho dela é fazer uma plástica para ajeitar os seios, tirar a barriga e também esticar o rosto. Resumo, ela há de encontrar no sonho um pesadelo. Põe no Cidade. Janir Tufani, 48 anos. Diretora de uma escola. Uma mulher saudável e bem-sucedida que se tornou mais uma vítima da obsessão pela forma física perfeita. Janir morreu no início do mês após uma série de cirurgias plásticas feitas no mesmo dia. Esta é uma prática cada vez mais comum, mas fica a dúvida. As pacientes se expõem a um risco ainda maior ao optar pela plástica múltipla. Janir se internou neste hospital em São Paulo. O objetivo: retirar excesso de pele das pálpebras, colocar silicone nos seios e fazer lipoaspiração nos braços, pernas, barriga e costas. A cirurgia durou 5 horas e teria sido um sucesso. Já no quarto, Janir começou a sentir fortes dores abdominais. Por isso, foi transferida para a UTI deste hospital particular na zona leste de São Paulo. Durante 3 dias, médicos tentaram conter uma hemorragia interna. Janir foi colocada em coma induzido, mas não resistiu. O hospital Salt Lake acaba de ser vendido e está fechado para a reforma. O nome está até coberto, olha. Segundo representantes dos novos proprietários, a antiga administração costumava alugar salas e equipamentos para médicos de fora. Foi o caso do Dr. Plínio, cirurgião plástico contratado por Janir. O médico Plínio Pinheiro Filho atende neste consultório na zona sul de São Paulo. Ele não quis falar com a imprensa. Disse que vai esperar os exames do Instituto Médico Legal para se pronunciar. No site da clínica, o Dr. Plínio informa que é médico há mais de 15 anos, que traz no currículo mais de 3.000 pacientes operados e que tem parceria com alguns dos mais importantes hospitais da cidade, onde as cirurgias são realizadas de forma segura. O que pode ter saído errado no caso de Janir? O diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alerta: existe risco em qualquer tipo de cirurgia. Existe uma probabilidade, isso é científico, de situações que não correm como o planejado. Então o óbito entra nisso. Qualquer cirurgião, por melhor que seja, ele pode ter um óbito. Isso é importante. O paciente tem que estar orientado disso. Janir realizou várias cirurgias, em uma para aproveitar a anestesia, reduzir o custo e parcelar o pagamento. Ela gastou R$20 mil em 10 parcelas. Será que este tipo de plástica múltipla expôs a paciente a um risco maior? O especialista acha que não. O fato da paciente ter realizado uma lipoaspiração, uma cirurgia de pálpebras e o implante mamário num tempo de 5 horas não caracteriza de maneira alguma um erro. É uma situação normal. O doutor Fábio Narras atua como cirurgião plástico há mais de 20 anos. É professor da Universidade Federal de São Paulo. Ele explica que associar várias cirurgias pode trazer benefícios, como uma única anestesia e um único período de recuperação. Mas é preciso cuidado com o tempo de exposição ao anestésico. O estado de saúde do paciente também é determinante. O médico afirma que, em alguns casos, as cirurgias múltiplas são totalmente contraindicadas. Existem pacientes que não têm condições clínicas para fazer muitos procedimentos juntos, né? Por problemas de saúde, pressão alta, associado com outros problemas, por exemplo, diabetes, né? Então, nós temos que ter um senso muito crítico em relação à indicação de várias cirurgias juntas. O Conselho Regional de Medicina abriu sindicância para apurar a morte de Janir. Se ficar comprovado que houve erro ou negligência, o cirurgião plástico pode perder o direito de exercer a profissão.
O Conselho também investiga uma outra morte suspeita no Hospital Salt Lake há 3 meses. Em fevereiro, a diarista Maria Gileci Pereira Silva, de 41 anos, morreu no mesmo hospital onde Janir foi operada. A diarista foi submetida a uma cirurgia para colocar silicone nos seios. 1 hora depois, teve uma parada cardiorrespiratória. Maria Gileci acertou a plástica com uma intermediadora. Este é o nome dado às empresas que oferecem facilidades no pagamento e fazem a ponte entre pacientes e médicos. Um negócio condenado pelo Conselho Federal de Medicina. Danilo, o filho caçula da diarista, fez um empréstimo de R$7 mil. Pagou a cirurgia à vista e até agora não recebeu o dinheiro de volta. Ele também não sabe por que a mãe morreu, já que o Instituto Médico Legal ainda não liberou o laudo da necropsia. Ficaram todos se isentando da responsabilidade. A Salt Lake dizia, não, a gente só é um hoteleiro hospitalar. A Procorpo, a gente só faz a intermediação. O médico, eu quero o exame só posso falar alguma coisa quando o laudo sair. E o IML não dá o laudo, então a família fica totalmente desamparada. A polícia também investiga o caso. Até agora, ninguém foi responsabilizado. A família está revoltada. Alguma coisa tem que acontecer, não pode ficar impune desse jeito. Morreu, problema de vocês, e aí eu vou continuar operando outras pessoas, colocando em risco a vida de outras pessoas, e nada acontece. Eu quero que esse laudo saia com a explicação do que aconteceu, porque uma morte natural, eu realmente não acredito que tenha acontecido. Maria Gileci, Janir Tufani, as 2 últimas vítimas da moda da cirurgia plástica. Em todo o país, pelo menos 7 mulheres morreram por complicações de cirurgias plásticas nos últimos 7 meses. Em média, 1 morte por mês. O diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica critica o que ele chama de banalização da plástica. É um problema muito comum que a gente encontra. A paciente entra aqui no consultório, o caso é diferente. Doutor, eu não quero fazer uma cirurgia, eu quero fazer uma lipoaspiração. E eu tenho que dizer, não, lipoaspiração é cirurgia. Tem que ser feita por um profissional habilitado em um ambiente adequado, com todos os cuidados necessários. Então eu acho que isso é um dos fatores. Você acaba banalizando um procedimento que deve ser feito com todos os cuidados. E o cirurgião Fábio Narras alerta: o custo de pacotes com plásticas múltiplas nem sempre é menor. O paciente ele pode até achar que ele está economizando, mas não é tão significativo. Às vezes é melhor fazer em 2 vezes, você vai ter mais segurança, tudo, do que se expor a riscos desnecessários. O Brasil é hoje o país, junto com os Estados Unidos, o Brasil é o país onde mais se faz cirurgias plásticas. E a questão não é só, vocês dizem assim, então as brasileiras, não são só brasileiras e brasileiros, não. Muita gente vem do exterior para o Brasil fazer cirurgias plásticas porque é mais barato. E esse mais barato sai caro porque muitas vezes a moeda de troca é a vida. Tem muito curioso fazendo cirurgias plásticas, tem clínicas clandestinas fazendo cirurgias plásticas, tem pessoas se passando por médico e fazendo cirurgia plástica e não há um controle rigoroso, né? Os cirurgiões plásticos fazem cursos e mais cursos de especialização. E com isso, o Brasil acabou se tornando o paraíso da cirurgia plástica pelo preço, né, e pela quantidade de pessoas à disposição para fazer os tais procedimentos. E é exatamente como eu disse, o sonho acaba sendo trocado pela moeda do pesadelo e a vida acaba pagando a conta no final. E isso é toda hora, toda hora. Além de não ter lugares limpos, desinfectados, portanto,
com asepsia adequada, material adequado, e com isso o número vai aumentando vertiginosamente de mulheres e homens que morrem, como no caso da diretora, no caso da outra senhora e no primeiro caso que abriu o jornal do rapaz que quis melhorar o Busanfan e acabou, né, colocando silicone industrial e com isso, evidentemente, acabou tendo complicações respiratórias renais e morreu com 24 anos de idade. Aqui está ele.